Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 11, diz a palavra de Deus: E depois dele, Samar, filho de Agé, o aratita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Estes, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Até aqui, a igreja pode sentar. Conta-se uma fábula em que estabeleceu-se uma competição entre os sapinhos de uma certa região da floresta. E a competição era de que os sapinhos deveriam escalar uma determinada árvore, sendo esta a mais alta árvore de toda aquela região. E no dia do evento, uma multidão de animais se reuniu para assistir à disputa. E os sapinhos estavam empolgados, os sapinhos estavam animados por aquela disputa, por aquela competição. E eles então começaram a correr e a procurar a árvore mais alta daquela região, para que eles pudessem escalar aquela árvore e assim serem campeões, ou ser aquele que primeiro fizesse, ser o campeão daquela competição. E a multidão, ao olhar para aquela grande árvore, começou a dizer: é muito alta, eles não vão conseguir, é muito difícil, é impossível, não dá para eles conseguirem, não dá para eles chegarem. E aqueles sapinhos, diante daquilo que a multidão estava falando, começou a desanimar, e foram desistindo um a um. E à medida que a prova avançava, o número de competidores diminuía cada vez mais, até que todos desistiram, restando apenas um único sapinho. E esse um único sapinho que resistiu, que persistiu, que prosseguiu, enveredou na empreitada de escalar aquela árvore e chegou até o topo. Quando ele chegou ao topo, obviamente ele foi o campeão. E ao descer, as pessoas lhe perguntavam como é que ele conseguiu aquela façanha. Como é que ele conseguiu escalar uma árvore tão grande? E ele não respondeu absolutamente nada, porque ele era surdo. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos alguns objetivos nas nossas vidas? Porque os nossos ouvidos estão muito abertos para opiniões. Porque nossa vida está muito aberta para opiniões de pessoas. Porque nós escutamos muito as pessoas. Porque nós deixamos-nos contaminar com a opinião de pessoas. Nós deixamos que a mentalidade fracassada de algumas pessoas nos contaminem. E isso nos leva ao fracasso. Isso nos leva à desistência. O capítulo 23 do segundo livro de Samuel, ele traz o registro dos 32 valentes de Davi. Davi foi, sem sombra de dúvidas, o maior guerreiro que Israel já conheceu. Se tornando rei, ele tinha o seu exército. A Bíblia diz que antes mesmo dele se tornar rei, algumas pessoas se associaram a ele, e ele formou o seu exército. E ele tinha 32 homens leais, fiéis a ele. E quando a Bíblia começa a narrar o nome desses homens, a Bíblia começa a narrar também o que esses homens fizeram, alguns dos feitos desses homens. E muitas vezes nós não paramos para observar, não nos detemos com atenção para observarmos a história desses homens. Ignoramos muitas vezes a importância desses homens. Davi foi sim o maior guerreiro de Israel, mas muitos dos feitos de Davi não teriam sido conseguidos sem o auxílio, sem a companhia, sem a ajuda desses homens.
E quando a Bíblia começa a narrar sobre esses homens, o texto que lemos, ele é antecedido do texto que diz que estão registradas ali as últimas palavras de Davi. Então, nós somos levados a crer que o relato dos valentes de Davi, 32 homens, está registrado no final da vida de Davi. E enquanto a Bíblia narra o nome desses homens, a Bíblia narra o nome deste chamado Samá. Este que nós lemos. E a Bíblia diz que esse homem era filho de um homem chamado Agé. O nome do pai dele, Agé, significa fugitivo. É interessante pensar que o nome do pai dele significa fugitivo. E ao olhar para aquilo que a Bíblia descreve sobre ele, em um tempo de opressão, em um tempo de perseguição, em um tempo angustioso, a Bíblia diz que os filisteus iam contra os israelitas em um pedaço de terra que eles tinham, onde eles plantavam lentilhas. E quando a colheita estava se aproximando, e quando era tempo da colheita, os filisteus vinham e colhiam aquilo que era para eles colherem, e eles ficavam sem nada. Então percebemos que o tempo em que ele está vivendo é um tempo difícil, é um tempo de opressão, é um tempo em que ele tem que lidar constantemente com o perigo, e tem que lidar constantemente com os inimigos. E geralmente quando nós nos deparamos e nos encontramos com dificuldades, com problemas, com adversidades, com barreiras, com inimigos, nós só temos duas opções. Ou nós enfrentamos, e quando nós enfrentamos, nós também temos duas possibilidades: ou vencemos ou perdemos, ou triunfamos ou morremos. Então só podemos enfrentar e correr o risco de perder, ou podemos fugir. E Agé, diz o texto, que é o pai dele, tem como significado o seu nome, fugitivo. Então nós percebemos que na raiz, na origem desse homem chamado Samá, a sua origem é de um homem fugitivo. A sua origem, ele procede de um homem temeroso, de um homem covarde, de um homem amedrontado, de um homem que não enfrenta, de um homem que não luta, de um homem que prefere se esconder, prefere fugir. E nós sabemos que nós temos em nosso pai, via de regra, a nossa maior referência. Os nossos pais são as nossas grandes referências, mas especialmente os filhos homens, como eu disse, via de regra, eles têm no seu pai a sua maior referência. E geralmente pela influência que os nossos pais causam na nossa vida, isso geralmente determina o nosso futuro, determina a nossa história, determina a nossa personalidade, determina a nossa educação, determina o nosso comportamento, determina a nossa profissão. Geralmente um filho segue a profissão do pai, porque tem no pai a grande referência. Só que a referência dele é de um homem fugitivo. E às vezes nós fracassamos na vida e colocamos culpa nas nossas origens. Porque eu sou de uma origem simples, porque eu sou de uma origem pobre, porque eu sou de uma origem ignorante, eu não tive educação. Nós colocamos sempre a responsabilidade nas nossas origens, de onde nós viemos, do lugar onde nós viemos, da família onde fomos criados. E eu quero dizer para você que as suas origens não determinam o seu futuro. Quem determina o seu futuro é você. Não é porque o seu pai batia na sua mulher, ou na mulher dele, na sua mãe, que você precisa bater. Não é porque o seu pai era um alcoólatra, ou é um alcoólatra, que você precisa ser. Não é porque o seu pai é um viciado que você precisa ser. Não é porque você mora em meio a um ambiente onde há criminalidade que você precisa enveredar pelo caminho da criminalidade. As suas origens não determinam o seu futuro. Quem determina o seu futuro é você. Quem escreve a sua história é você. Mas entendo e reafirmo que nós temos na nossa base familiar, geralmente, a nossa estrutura e a nossa maior influência. Então, para que o seu futuro,
a sua história seja diferente, você precisa ter personalidade. Você precisa ter consciência. Você precisa, de fato, saber quem você é. Mas não apenas saber quem você é. Você precisa saber quem você quer ser. E você precisa construir isso. Você precisa desenvolver isso. E se você quiser, você fará. O texto diz que este homem, sendo filho de Agé, ele é ararita. Ararita fala da sua origem geográfica. Ararita é um topônimo, ou seja, fala da sua origem geográfica, fala da sua cidade, fala da sua região. E é interessante que a região dele era numa região montanhosa de Israel. Sabemos que grande parte da terra de Israel é montanhosa. E a região montanhosa, especialmente para quem vive em conflito, ela é extremamente importante, porque a região montanhosa, ela oferece para você abrigo. É um lugar ótimo, perfeito para se entrincheirar. É um lugar perfeito para se esconder. É um lugar perfeito para armar emboscadas para o seu inimigo. Então a região de onde ele é uma região propícia para que ele possa enfrentar os seus inimigos. Lemos, por exemplo, sobre a conquista de Jebus por Davi, ao qual ele deu o nome de Jerusalém. E vemos o quão difícil foi conquistar aquela cidade, conquistar aquela região. Conquista essa que começa com Josué, mas a conquista de Jerusalém, ou seja, de Jebus, só se dá através de Davi, séculos depois do próprio Josué, porque era difícil. Quando nós lemos a Bíblia com um pouco de atenção, nós percebemos vários textos, várias passagens que mostram que as pessoas que estavam entrincheiradas em montanhas tinham benefícios contra os seus inimigos. Então a região onde ele está é uma região montanhosa, é uma região que lhe dá a possibilidade de armar emboscadas, de se esconder e de vencer contra o seu inimigo, de prevalecer contra o seu inimigo. É interessante pensar, porque quando nós falamos sobre região montanhosa, nós falamos sobre montes. E quando nós falamos sobre montes, nós falamos sobre um lugar de comunhão com Deus, um lugar de proximidade com Deus. Quantas vezes Jesus, quando queria estar a sós com Deus, ele ia para as montanhas, ele ia para os montes, ele ficava a sós com Deus. Então não é um ambiente pedregoso que vai te proteger. O ambiente que vai te proteger é a rocha de esquina, é a pedra angular, é a pedra na qual a igreja está estabelecida, e o nome dela é Jesus Cristo. Não é na montanha que você vai estar seguro. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não são as montanhas que vão te proteger, não são as montanhas que vão te dar abrigo, é a presença dEle, é a companhia dEle, é a proximidade dEle, é a intimidade com Ele, é o relacionamento com Ele, é a oração, é a busca, é a entrega. Deus é Deus de montes, diz a Bíblia, é também Deus de vales. Eu não estou falando necessariamente de uma região geográfica onde você precisa estar para que você possa estar próximo de Deus. Eu não estou falando que você precisa estar numa montanha necessariamente para que você esteja próximo de Deus, porque o próprio Jesus disse: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que te vê em secreto te ouvirá. Eu estou falando da intimidade, estou falando da proximidade, é disso que eu estou falando. A sua dependência de Deus não está ligada a um ambiente. A sua dependência de Deus está ligada à sua relação com Ele.
está ligado à sua intimidade com Ele. O nome Samar significa desolado, significa assolado. Então, o nome dele revela a situação que ele está vivendo. Uma situação de opressão, uma situação de dificuldade. Mas ele está numa situação de dificuldade. Ele está sendo assolado, ele está sendo desolado, mas não é isso que ele é. Sua situação não define quem você é. A situação que você está vivendo não define quem você é. Eu preciso que você guarde isso na sua mente, que você guarde isso no seu coração. A sua situação não define quem você é, porque às vezes nos deixamos levar pela situação que nós estamos vivendo, nós nos acomodamos e nós entendemos que aquela é a nossa realidade. Não, aquela é a nossa realidade momentânea, mas aquilo não pode ser um estado. Aquilo é um momento, mas não pode ser um estado, não pode ser definitivo. A sua situação não define quem você é. A sua situação não define a sua força. A sua situação não define a sua coragem. A sua situação não define a sua fé. A sua situação não limita a sua força, a sua coragem e a sua fé. Pelo contrário, a sua força, a sua coragem e a sua fé tem que romper, tem que prevalecer em relação àquilo que você está vivendo hoje, aquilo que você está vivendo agora, a sua realidade momentânea. Se a sua força, se a sua coragem, se a sua fé não romper, não prevalecer, não se sobressair, não se sobrepor sobre isso, o seu momento será a sua realidade. O seu momento se tornará em um estado. Então, a sua situação não define quem você é. Define o seu momento, mas não define quem você é. Quem define quem você é você. Reitero o que diz: quem escreve a sua história é você. Quem constrói quem você é ou quem você quer ser é você. Isso demanda tempo, mas acima de tudo, isso exige de nós decisão. Você decide quem você é. Você decide quem você quer ser. Esse homem não está sendo objeto da nossa reflexão nessa noite por acaso. A Bíblia, por mais que ela fale que Davi tinha 32 valentes, assim como Jesus, Davi tinha 3 homens mais próximos, 3 generais mais próximos. E dentre esses 3 generais mais próximos está este homem, Samar. Ele é um dos 3 generais mais próximos de Davi. Se ele é um dos 3 generais mais próximos de Davi, ele é aquele que viu coisas que os outros não viram. Ele é aquele que vivenciou coisas que os outros não vivenciaram. Ele é aquele que ouviu coisas que os demais não ouviram. Por que que ele é diferente? Porque ele viveu coisas diferentes. Porque ele esteve em ambientes diferentes. Porque ele viveu realidades diferentes. A Bíblia fala que Jesus tinha 3 mais próximos: Pedro, Tiago e João. Ressurreições, como a ressurreição da filha de Jairo, só foram presenciadas por eles 3. A transfiguração no monte só foi presenciada por eles 3. A oração que Jesus faz no jardim do Getsemane, na quinta-feira à noite, quando Jesus estava sendo preso, ou estava para ser preso, só foi presenciada por eles 3. Jesus chama eles 3 para estarem mais próximos dele. Por que Samar prevaleceu contra os filisteus? Por que Samar teve coragem de enfrentar os filisteus? Por que ele não se atemorizou? Porque ele era um dos 3 principais generais do rei. Porque ele estava próximo do rei. Sabe por que existem algumas pessoas que a vida insiste em abater, a vida insiste em bater, a vida insiste em humilhar, os inimigos insistem em tentar prevalecer, em bater neles,
em vir contra eles, mas eles não param, eles não caem, eles não retrocedem. Sabe por quê? Porque eles estão próximos do rei, porque eles são generais do rei. O que vai determinar a sua vitória, o seu triunfo, é você estar próximo do rei, é você ser um dos generais do rei. Se você é um dos generais do rei, você não teme inimigo algum, você não teme barreira alguma, você não teme dificuldade alguma, você não teme batalha alguma, você não teme guerra alguma, porque você sabe de quem você está ao lado. Você está ao lado do rei. Isso determinará o seu triunfo ou o seu fracasso diante dos seus inimigos. Então, se ele é um dos generais do rei, se ele está próximo do rei, ele viu aquilo que o rei fez. A história de Davi começa com um triunfo exatamente contra os filisteus. Você sabe que os filisteus estavam assolando o povo de Israel, e eles tinham um guerreiro chamado Golias, 2,90 metros de altura, e ele desafiava todo o exército de Israel, e nenhum guerreiro ousou enfrentar aquele homem. Nenhum guerreiro ousou lutar contra aquele homem. Aí vem Davi, um garoto de 17 anos, um jovem, menino, que não tinha experiência nenhuma de guerra, que nunca tinha matado um filisteu. Mas quando ele se depara com aquele homem, envergonhando o exército do Deus vivo, ele diz: isso não pode acontecer. As coisas não podem ser dessa forma. O povo de Deus não pode ser envergonhado pelo inimigo. Davi assume a responsabilidade, e Davi se lança contra o inimigo. Você conhece a história. Davi, com uma funda, derruba, e com a própria espada do gigante Golias, decepa a sua cabeça. Talvez estejam faltando pessoas que se indignam pela igreja de Deus, pela igreja do Senhor está sendo oprimida, está sendo humilhada, está sendo ridicularizada. Talvez estejam faltando pessoas que tomem essa postura e que queiram mudar a situação. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus santo, a um Deus forte, a um Deus poderoso. E o exército do Deus que nós servimos é poderoso. Mas talvez esteja acovardado, mas talvez esteja amedrontado. Aqueles homens temiam Golias, e temendo Golias retrocediam contra o exército dos filisteus. Mas quando Davi mata Golias, aqueles homens se encorajam. Aqueles homens se lançam contra os filisteus e prevalecem contra eles. Então talvez estejam faltando referências para nós. Samá tem uma referência. Ele está diante dos filisteus. Quem é a sua referência? É o rei. A sua referência é Davi, que não apenas matou Golias, mas em outras ocasiões venceu também os filisteus. Então ele tem esse homem como referência, e essa referência para ele foi imprescindível para o seu triunfo. A sua referência era o rei. Qual é a sua referência? Quem você tem por referência? A referência de Samá era o rei. Você não tem apenas um rei, você tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que Ele é a sua referência? Será que Ele tem sido referência para você? Será que, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, será que temos sido, de fato, seus imitadores? Será que, como Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede vós imitadores de Deus, será que temos sido? Quem são as suas referências?
Obviamente que Ele precisa ser a nossa maior referência. Mas aqui na terra, nós precisamos ter boas referências. Nós precisamos ter bons referenciais. E quem são as suas referências? Quem são as pessoas que te influenciam? Quem são as pessoas que exercem influência sobre a sua vida? Com quem você aprende? Será que a sua referência são aqueles que fazem dancinha no TikTok? Será que a sua referência são os tais influenciadores digitais? Que não produzem absolutamente nada de bom? Obviamente que há exceções. Quando eu falo sobre internet, eu estou falando sobre um mundo amplo. E é óbvio que existem boas referências ali. Mas eu tendo a dizer para você que a maioria das pessoas cristãs seguem más referências. Talvez se eu perguntar para você o nome de alguns influenciadores, talvez você conheça perfeitamente. Eu não vou perguntar porque eu não conheço. Mas talvez se eu perguntar para você quem é Augusto Nicodemos, talvez se eu perguntar para você quem é César Cavalcante, talvez se eu perguntar para você quem é Elias Soares, talvez se eu perguntar para você quem é Juliano Fraga, talvez você não conheça nenhuma dessas pessoas. E tantas outras que há, talvez você não conheça nenhuma dessas pessoas. Então quem é que exerce influência sobre a sua vida? Quem é que você segue nas redes sociais? Quantas pessoas infrutíferas que só produzem o que não presta, você está lá seguindo? Cantores seculares, cantores mundanos, você está lá seguindo. Tanta porcaria que nós temos tomado como referenciais nas nossas vidas. Mais uma vez digo, a internet está cheia de coisas boas, mas nós, como seres humanos, falhos, deficientes espiritualmente falando, buscamos sempre as piores referências, nos alimentamos do pior alimento, nos enchemos daquilo que há de pior na internet. E quantas pessoas têm a sua mente trabalhada por influenciadores digitais, têm a sua mente transformada, quando na realidade a Bíblia diz que nós temos que ter a nossa mente transformada para seguirmos a Cristo. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quem são as suas referências? Quem são os seus referenciais? Quem exerce influência sobre a sua vida? Samar tem referência. Por isso, Samar prevaleceu. Se você não tiver boas referências, você não prevalece contra inimigo algum. Eu insisto e peço que você reflita sobre isso. Quem são as suas referências? O povo está apavorado e amedrontado. Só que Samar tem como referência Davi. O povo, quando os filisteus vêm, abandona o campo de lentilhas, depois de ter plantado, depois de ter regado, depois de ter limpado, depois de ter adubado, depois de ter todo o cuidado com o campo de lentilhas, na hora de colher, os filisteus vêm, o que é que o povo faz? O povo vai embora, o povo abandona, o povo foge. Samar diz: como é que é a história? Eu vou plantar, vou regar, vou adubar, vou limpar, vou tomar cuidado para que os animais não venham comer. E agora, na hora da colheita, os filisteus vão vir e vão colher no meu lugar. Vão desfrutar daquilo que eu plantei? Comigo não. Samar está dizendo: eu defendo o que é meu. E eu estou dizendo para você: defenda o que é seu. Não abra mão daquilo que é seu. Defenda o que é seu. Defenda aquilo que Deus entregou na sua mão. Defenda aquilo que Deus preparou para você.
E isso eu estou falando em todas as áreas da vida. Defenda o que é seu. Com isso eu estou dizendo para você que não adianta você perceber uma ameaça e sentar e esperar, não vai dar tudo certo. Não, eu estou dizendo defenda. Samar precisou pegar na espada. Defenda. Defenda o que é seu. Defenda o que Deus te deu. Quer seja cargo, quer seja família, quer seja trabalho, quer seja filhos que estão muitas vezes enveredando pelos caminhos errados da vida. Defenda o que é seu. Defenda o que é seu. Samar nos ensina não apenas defender o que é nosso, mas Samar nos ensina a defender o que é justo. Quantas vezes nós nos calamos diante da injustiça? Ele está dizendo, será que é justo? O povo planta, molha, aduba, limpa. E os camaradas vêm e colhem? Será que isso é justo? Será que nós temos agido enquanto cristãos ou como cristãos enquanto presenciamos a injustiça? Quando nós nos calamos diante da injustiça, nós estamos sendo omissos. Tiago diz, Tiago 4, acho que versículo 7, não tenho certeza, mas talvez seja. 17. Comete pecado aquele que sabe fazer o que é bom e não faz. O pecado da omissão. Aquele que apoia a injustiça, injusto é. E a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Quando lemos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, no finalzinho do capítulo, ele vai falar de uma série de pessoas que cometem tais tipos de pecados. E no final ele fala, não apenas fazem, mas aprovam os que fazem, a conivência. Quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 11, ele diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas da maldade, antes condenai-as. Defenda a justiça, defenda aquilo que é justo, ainda que não seja algo seu, ainda que não venha beneficiar você. Mas é difícil defender algo quando não nos beneficia. É difícil defender algo quando não é do nosso interesse, né? Mas nós estamos aprendendo com a Santa Palavra. Deus nos está dizendo hoje que Ele espera de nós justiça. Assim como nós fomos justificados por Ele. Defenda a justiça. Viva a justiça. Apoie a justiça. Lute pela justiça. Estabeleça a justiça. Com isso eu estou dizendo, não seja injusto. Não seja injusto, pois os injustos não herdarão o reino de Deus, diz a palavra de Deus. Samar é um homem que está só. A Bíblia diz com todas as letras que ele está só. Porém, mesmo estando só, ele é um homem corajoso. E a sua coragem, a sua força e a sua determinação são mais importantes do que nome, são mais importantes do que padrinhos, são mais importantes do que dinheiro. A sua força, a sua coragem e a sua determinação são mais importantes do que nome, são mais importantes do que padrinhos, é mais importante do que dinheiro, é mais importante do que posição, é mais importante do que apoio político, é mais importante do que qualquer coisa. Samar não precisa ter um nome poderoso. Samar não precisa ter um nome conhecido e reconhecido. Samar não precisa ter padrinhos. Samar não precisa ter costas quentes. Porque ele tem força. Ele tem coragem. E ele tem determinação. Samar não precisa ter dinheiro para comprar ninguém. O jeitinho brasileiro não funciona com Samar. E é aquilo no que nós mais nos refugiamos, no que nós mais nos asseguramos. Samar não precisa nem ao menos
de apoio político. Ele não precisa do apoio de Davi, que é o rei, porque ele já tem Davi como referência. Talvez Davi nem sabe dessa batalha. Davi nem sabe o que está acontecendo, mas Samar está lá. Então eu estou dizendo para você o que é que você precisa ter. Você precisa ter força, coragem e determinação. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que você tenha como suporte na sua vida. Se você tem força, coragem e determinação, não tem nada que prevaleça diante de você. Não tem nada que prevaleça. Não tem nada que se sobreponha. Não tem nada que te vença. Não tem nada que te paralise. Não tem nada que te faça retroceder. Pelo que esse homem está lutando? Ele está lutando pelo alimento. É lentilha. Plantaram a lentilha, ela nasceu, cresceu, floresceu e frutificou. As vagens estão cheias de grãos. Eles só precisam agora colher e desfrutar daquilo. E os filisteus estão vindo para levar. E ele diz: não, o nosso alimento, o nosso mantimento, não. Então ele está lutando pelo seu alimento. Naturalmente ele está lutando pela sua vida. Você não come, naturalmente o que é que acontece? Você morre. Ele está lutando pela sua própria vida. Lute pela sua vida. Há pessoas que já entregaram os pontos. Há pessoas que já se submeteram a outras pessoas, a situações, a circunstâncias, a doenças, a problemas, a fraqueza espiritual, a frieza espiritual. Há pessoas que já se submeteram a tantas coisas, ao ostracismo. Eu estou dizendo para você, lute pela sua vida. E quando eu digo lute pela sua vida, eu estou dizendo que literalmente você está lutando pela sua vida. Quando você luta para vir ao culto e vem, quando você luta para permanecer na igreja, para permanecer na presença de Deus, você literalmente está lutando pela sua vida. Eu não estou dizendo para você que se você ficar na sua casa vai dar um infarto, vai dar um derrame e você vai morrer. Mas espiritualmente você está morto. Espiritualmente você está fadado ao fracasso. Então quando você vem, quando você vence as suas limitações, quando você vence o seu desânimo, quando você vence a sua falta de vontade, quando você vence as picuinhas, quando você vence os conflitos, quando você vence as desavenças, você está lutando pela sua vida. Não é pelos outros, não é por você. E eu estou dizendo, lute pela sua vida. Não abra mão da sua vida. Não abra mão, porque isso poderá ser fatal para você. Em nome de Jesus. Os filisteus estão aí. Não se entregue ao inimigo. Os filisteus estão aí para matar, para destruir, para roubar, para levar tudo. Não se entregue ao inimigo. Ele está aí para te destruir. Ele está aí para te desanimar. Ele está aí para te fazer retroceder. Não se entregue ao inimigo. Pelo contrário, habite no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente. Você vai descansar. Samar está só. O texto diz que ele está só. Porém ele não se intimidou. Então não se intimide diante da adversidade, do problema ou do inimigo. Por maior que seja, por mais difícil que seja, por mais que pareça insuperável, não se limite, não se intimide, não desista. Porque você pode até estar só, como ele estava. Porém você mais Deus é igual a um exército inabalável, a um exército invencível. Eu tenho ensinado que nós precisamos sim viver em comunhão, em união. Mas há coisas que nós temos que enfrentar sós. Há situações que nós temos que viver sozinhos. Há situações que é só nós. Porém, mesmo quando nós estivermos sós,
Deus estará conosco. E se Deus está conosco, se Deus está do nosso lado, nós, com Deus, somos um exército invencível, inabalável. Você precisa colher os frutos daquilo que você plantou. Você precisa colher os frutos daquilo que você plantou. Você precisa desfrutar dos frutos da colheita. Não deixe que os filisteus desfrutem da colheita daquilo que você plantou. Você faz, você trabalha, você se esmera, e na hora da colheita o inimigo vem e leva? Não, chega disso. Se você plantou, vá até o fim para colher. Se Deus te colocou em um determinado lugar, vá até o fim para colher. Não permita que os filisteus tomem aquilo que é seu. Então você vai ficar só com o trabalho? E isso acontece muito. Às vezes a gente trabalha, se esforça, se dedica, trabalha nos bastidores, ninguém está vendo, mas na hora dos holofortes, mas na hora do glamour, mas na hora da glória, outro leva a glória. Chega disso. Você vai desfrutar daquilo que você plantou. Você vai colher os frutos daquilo que você plantou. Você vai desfrutar da colheita. Mas depende de você. Se você deixar, outro vai levar a fama no seu lugar. Depende de você. Se você deixar, outro vai colher no seu lugar. Então não deixe. Não permita. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E com isso, eu digo para você e pergunto para você: está preparado para lutar sozinho? Está preparado para ser uma voz solitária? Está preparado para a oposição? Está preparado para não ter o apoio quando você precisar? Você está preparado para isso? Samar não teve apoio, não teve companhia, não teve ninguém do seu lado. Mas ele tinha fé. E ele sabia que ao seu lado ele tinha um Deus. Ele estava pronto para lutar, ainda que fosse só. Então esteja pronto para lutar, mesmo só. Mesmo que ninguém esteja disponível ou disposto a te ajudar. Mesmo que ninguém esteja disposto a carregar o teu fardo contigo. Mesmo que ninguém esteja disposto a te dar uma palavra de ânimo, de incentivo. Esteja pronto. Esteja apto, esteja preparado para lutar. A vida humana, ela é feita de ciclos. E quando um ciclo se fecha, outro se abre. Então com isso eu estou dizendo para você que a vida humana, ela inevitavelmente, ela é pautada por mudanças. E há algumas mudanças na nossa vida que são opcionais. A gente escolhe se a gente muda ou não. Samar está diante de um campo de lentilhas. Aliás, o texto diz que ele está no centro, no meio do campo de lentilhas. Os filisteus estão vindo. Ele tem a opção de ficar, enfrentar ou de ir embora. Então na sua vida há algumas mudanças que são opcionais. Você tem a opção de mudar ou não. Pastor, mas mudar dói. Alguém já disse certa vez que você na vida precisa escolher ou sofrer a dor na mudança, ou sofrer a dor de permanecer como está. Porque se mudar dói, continuar como está também dói. Se você sente necessidade de mudança, significa que a situação que você está não está boa. Mas é uma opção. Você escolhe, você decide se muda ou não. Se está bom para você, se está confortável para você assim, continue. Então há mudanças na nossa vida que são opcionais. Há mudanças na nossa vida que são naturais. Há coisas que mudam naturalmente. Não precisa você fazer nada, não precisa ninguém fazer nada. Há coisas que mudam naturalmente. Isso é natural, isso é, a vida é assim.
mas as coisas mudam. Você hoje não é mais a mesma pessoa que você era o ano passado, que você era 5 anos atrás, que você era 10 anos atrás. Por quê? Porque algumas coisas você escolheu mudar e outras coisas você mudou naturalmente. Talvez há 5 ou 10 anos atrás você escolheu ingressar em uma área do ensino, isso te proporcionou uma formação, te proporcionou um trabalho, um emprego. Foi uma decisão, foi uma opção que você fez. E isso mudou o seu destino. Isso proporcionou mudança na sua vida. Mas as rugas que você carrega hoje, as dores na coluna que você carrega hoje, é mudança natural. Não precisa você fazer nada. Aconteceu naturalmente. Então, há mudanças que são opcionais. Há mudanças que são naturais. Mas há mudanças que são necessárias. O povo está fugindo. Samar diz, chega disso. É necessário que se mude a postura. É necessário, é obrigatório que se haja diferente diante dos inimigos. Então há coisas que você não pode barganhar. Há coisas que você não pode negociar. Há mudanças que são necessárias. Você precisa mudar. Há algumas coisas na sua vida, e não sou eu que vou apontar, mas há algumas coisas na sua vida que você precisa mudar. Isso é inevitável. Ou você muda, ou você vai ser moído. Ou você muda, ou você vai ser quebrado no meio. Ou você muda, ou você vai ser destruído. Ou você muda, ou você vai morrer. Há algumas mudanças que são necessárias. Pastor, mas será que as coisas ao meu redor não podem mudar? As coisas ao seu redor, para mudarem, necessitam de você. Foi Mahatma Gandhi que disse: seja você a mudança que você espera no mundo. Se você espera mudança no mundo, seja você a mudança que você espera ver no mundo. Entenda, há mudanças que são necessárias na sua vida. Heráclito diz: nada é permanente, exceto a mudança. Na vida nada é permanente, exceto a mudança, porque todos os dias nós estamos mudando, constantemente nós estamos mudando. Por opção, naturalmente, ou por necessidade, por obrigação. Então mude. Mude algumas coisas que você percebe que estão destruindo a sua vida, que estão comprometendo o seu futuro, que estão comprometendo a sua realidade. Mude, ou você muda, ou você vai ser destruído. Há uma frase de Marilyn Ferguson, onde ela diz: que haja transformação e que comece em mim. Que haja transformação, mas que essa transformação comece em mim. E há um outro pensador chamado William James, que ele diz: o que é necessário para que uma pessoa mude? Para que uma pessoa mude, é necessário que ela mude a consciência de si mesma. Para que você mude, você precisa mudar a consciência sobre si mesmo. A consciência de quem você é. A consciência da vida que você leva. A consciência da sua realidade. Conscientizando-se de quem você é, do que você vive, conscientizando-se que não é o melhor, que não está bom, que você pode viver algo bem melhor. Então aí começa a mudança. É aí que começa a mudança. Pastor, mas mudança dói. Samar está em meio à guerra. Samar está em meio à luta. O milho de pipoca, se ele não for colocado no fogo, ele permanece milho. Ele nunca vai se tornar pipoca. O milho, para se tornar pipoca, precisa passar pelo fogo. Mais uma vez digo, você escolhe qual dor vai sentir. A dor de mudar ou a dor de permanecer como você está. A escolha é sua. A decisão é sua. Mas algo tem que acontecer. Algo tem que mudar. E a primeira coisa que tem que mudar é a sua mente, a sua mentalidade de entender
Nada, nem ninguém, ou situação ou circunstância alguma pode parar você, pode limitar você. Avance, prossiga, insista, persevere. E eu encerro contando uma pequena historinha para você. Uma menina veio a falecer, uma criança veio a falecer. E ao chegar no céu e se deparar com Deus, ela disse: Senhor, olhando para toda a criação, eu consigo reconhecer a grandeza, a grandiosidade da criação do Senhor. Mas há uma coisa que eu não entendo, Senhor. E Deus disse: o que é, minha filha? E ela disse: para que serve o horizonte? Porque à medida que nós caminhamos em direção a Ele, Ele se afasta de nós na mesma proporção. Então para que serve o horizonte, se nós nunca chegamos nele? E Deus sorriu para ela e disse: o horizonte serve exatamente para isso, para que as pessoas nunca parem, para que as pessoas continuem caminhando em frente. Caminhe em frente, prossiga, porque aquilo que você espera, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, está lá na frente, e você vai chegar lá, em nome de Jesus.